e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Após esse episódio da morte de Estevão, Saulo assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. O que também fiz em Jerusalém, e havendo poder recebido dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. O próprio Paulo afirma em Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, o seu objetivo era levar preso qualquer um que fosse seguidor de Jesus de Nazaré. Saulo perseguiu e assolava o povo de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a lei de Moisés. Saulo de Tarso partiu furiosamente a Damasco, com o intuito de aniquilar os seguidores de Jesus de Nazaré. Mas algo inesperado aconteceu, que mudou radicalmente a vida de Saulo e também o curso da história. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente os cercou um resplendor de luz do céu. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ó homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Paulo ouviu o Cristo ressurreto e entendeu suas palavras. Esse momento foi muito importante para Paulo. Foi a base, a confirmação, a legalidade do seu apostolado, fundamentada nessa experiência com Jesus. Lembrando, meus irmãos, e Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus. Por isso, a revelação pessoal de Jesus para Paulo. O primeiro sinal de mudança na vida de Paulo é percebido imediatamente quando ele responde à voz de Jesus. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Essa pergunta marcou o começo do seu relacionamento com Jesus. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Damasco, Paulo começou sua obra evangelística. Interessante, né, brothers? Na mesma cidade que ele era um aniquilador dos seguidores de Jesus, depois da conversão, ele demonstra ternura, sensibilidade e amor. Características essas que ficam evidentes em suas obras. Paulo pregou rapidamente em Damasco e foi passar um tempo na Arábia. Depois ele retorna a Damasco, onde uma de suas pregações provocou oposição, e ele fugiu para a segurança de sua própria vida. Naquela ocasião, ele foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, já fazia 3 anos de sua conversão. Amigos, Paulo tentou se juntar aos discípulos, mas eles estavam receosos com ele. Então Barnabé se dispôs a apresentar ele para os líderes cristãos. A passagem de Paulo em Jerusalém foi rápida, pois os judeus procuravam assassiná-lo. Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso, onde passou 10 anos. Barnabé solicitou a presença de Paulo a Antioquia. A partir daí, deram início às viagens missionárias. Ele pregava na sinagoga, percebia as características culturais dos ouvintes. Ele mantinha contato com as comunidades cristãs. Ele estava atento nas desigualdades da época. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém,
Para evitar que ele fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia, onde o governador romano deixou ele preso por 2 anos. Vindo o sucessor do governador, demonstrou que poderia entregar Paulo aos judeus, para ele ser julgado. O apóstolo Paulo, vendo que o julgamento não seria favorável por ser um cidadão romano, apelou a César. Ele foi enviado sob escolta para Roma. O barco que ele estava naufragou após uma terrível tempestade. Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital, Pério, ele passou 2 anos em prisão domiciliar, onde ele pregava livremente, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Nesse ponto termina a história descrita no livro de Atos sobre o apóstolo Paulo. Mas o restante da vida de Paulo pode ser contada utilizando outros registros, as epístolas. Após ser solto, ele teria visitado a área do mar de Égeo até a Espanha. Novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. Desta última vez, ele foi executado pelas mãos de Nero. O texto que mais se encaixa à história de Paulo é exatamente esse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus brothers em Cristo, a vida de Paulo não foi fácil, mas contudo ele tinha a certeza de que Jesus estava com ele, conduzindo a sua caminhada. Te faço uma pergunta: e você, amigo, está firme com Jesus como Paulo estava? Jesus está voltando, prepare-se. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que essa linda história venha tocar o coração dele como tocou o meu. Muito obrigado, até o próximo vídeo.